Oi, gente! Eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que tem feito parte do meu dia a dia, que eu tenho refletido bastante, que é sobre desacelerar. Então a gente vai bater um papo aqui hoje, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então se vocês gostam de vídeos assim como esse, já deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal se é a sua primeira vez aqui. É isso e vamos para o vídeo de hoje. Sendo bem sincera para vocês, esse assunto é um assunto que realmente eu tenho buscado e eu tenho tentado ser cada vez mais intencional no meu dia a dia. E eu tenho me lembrado todos os dias disso, embora às vezes eu esteja na correria, eu tento me lembrar de que eu preciso desacelerar. Eu tenho utilizado muito comigo mesma um termo em inglês que eu particularmente gosto muito, a entonação dele é muito, sei lá, eu gosto bastante dessa frase, né? É slow down, então é sobre realmente você desacelerar e fazer as coisas com mais calma, em meio a essa rotina louca que é a vida. 2025, muitas coisas acontecendo, projetos, enfim, metas, sonhos, a gente fica tentando ali estar em uma corrida com a gente mesmo, sabe? Buscando ali alcançar os nossos objetivos, buscando fazer as coisas que a gente determina para que a gente faça, né, no nosso dia a dia, mas a gente se esquece muitas vezes que a gente precisa desacelerar. E isso, gente, é bíblico, sabe? Eu preciso trazer essa reflexão aqui porque nem sempre a gente observa por esse ponto. E eu, como cristã, e tenho compartilhado com vocês, né, sobre ficar offline das redes sociais, agora falando sobre o desacelerar e também trazendo essa construção espiritual também sobre isso, a gente precisa entender que nós não fomos feitos para a gente estar ali o tempo todo correndo uma corrida sem o descanso, né, sem desacelerar. E o Senhor, ele tem ministrado muito ao meu coração a respeito disso. Eu já compartilhei em um outro vídeo também sobre como o descanso é necessário e às vezes a gente negligencia isso achando que se a gente fizer em cima uma coisa da outra, a gente tá arrasando com Deus, mesmo que essas coisas, elas sejam boas. Então, a gente precisa entender que, como eu já disse, né, no outro vídeo, mas só recapitulando aqui para que a gente consiga construir isso nesse vídeo de hoje, o Senhor, ele deixou como exemplo, né, o descanso, não porque ele precisava descansar, porque ele estava cansado de criar todas as coisas, não era por causa disso, mas ele nos deixou o descanso como exemplo para que a gente seguisse isso no nosso dia a dia, realmente descansasse, abrandasse. E eu li um livro também no ano passado que falou muito ao meu coração, não era um livro cristão, era de uma autora portuguesa. Eu li ele, peguei ele na biblioteca emprestado, depois eu deixo aqui a capa para vocês verem, mas esse livro também me ensinou muito sobre a gente abrandar, sabe? A gente fazer as coisas com mais tranquilidade, sem tanto peso, buscando não os resultados como a nossa motivação diária, porque se a gente for olhar para os resultados, a gente vai continuar sempre fazendo e ir ali naquela jornada louca da vida, e a vida vai ficar tipo isso aqui, sabe? Mas a gente foi chamado pra gente confiar no Senhor, e slow down, né, desacelerar, nos remete muito a esse termo de que a gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa confiar em Deus, porque se a gente coloca as nossas forças ali em jogo o tempo todo, a gente não vai conseguir confiar no Senhor. E slow down, desacelerar, traz muito essa referência de que a gente precisa confiar naquele que nos guarda, naquele que provê. Não que a gente tenha que deixar as coisas acontecerem, tipo, Deus vai fazer cair do céu. Não vai fazer cair do céu. Se ele quiser, ele pode, mas ele não vai fazer isso acontecer se a gente não se colocar na brecha, né? Se a gente não se colocar ali à disposição dele. Mas a gente precisa, sim, fazer a nossa parte e confiar no Senhor, entregar os nossos planos, os nossos sonhos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero ler agora com vocês 2 versículos que expressam muito essa questão da gente descansar no Senhor, confiar nele e desacelerar, sabe? Para que a gente viva uma vida que agrada ao Senhor e que a gente não faça as coisas apenas pela força dos nossos braços, porque a verdade é que com a nossa força física, a gente pode até alcançar determinadas posições
posições, determinados sucessos, determinados sonhos, metas, cumprir objetivos, mas se o Senhor ele não estiver conosco, a gente não faz nada disso. Então a gente precisa voltar e alinhar os nossos olhos àquilo que precisamos nos lembrar todos os dias. Então o primeiro aqui que eu vou ler com vocês está em Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aqui, né, o salmista ele diz que o quê? Que os que confiam no Senhor, não é aqueles que confiam na força do seu braço e eu não posso dormir porque eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem, eu preciso estudar enquanto eles dormem. Não, gente, a gente precisa confiar no Senhor, porque se a gente confia no Senhor, e tá aqui escrito na palavra, se a gente confia no Senhor, a gente não vai se abalar, mas a gente vai permanecer para sempre. Então, essa é uma promessa que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia e que funciona, sim, nessa reflexão de que a gente precisa, sim, ter os nossos momentos de descanso, desacelerar, parar de fazer as coisas correndo, fazer tudo com pressa. A gente não precisa e nem fomos feitos para viver dessa forma. E o próximo versículo que eu quero compartilhar aqui com vocês está em Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é quando a gente espera no Senhor que essas coisas acontecem. Se a gente correr atrás das coisas desse mundo, buscando sempre o sucesso, dinheiro, conquistar isso, conquistar aquilo, sem a gente esperar, sem a gente confiar no Senhor, em outra versão diz, né? Aqueles que confiam no Senhor, a gente vai se cansar, a gente vai se fadigar, a gente vai ficar exausto. Só que o Senhor, ele não tem isso pra nós. Por que às vezes a gente fica tão cansado de fazer pouca coisa, sabe? A gente fala assim, nossa, mas eu tô aqui batalhando, não sei o que, as coisas não estão dando certo e eu tô aqui quebrando a cabeça e nada dá certo e eu fico cansada, tô exausta, Sabe, eu digo isso pra mim também, é porque às vezes a gente não tá esperando no Senhor, a gente não tá confiando no Senhor para que Ele renove as nossas forças, porque é o Senhor quem dá esse descanso, é o Senhor quem renova. A gente precisa dormir todos os dias porque o nosso corpo, ele precisa descansar, o nosso cérebro precisa descansar, mas quem renova mesmo as nossas forças diariamente é o Senhor. Então, slow down, viver, né, nesse ritmo desacelerado é algo assim precioso demais para nossa jornada, para nossa caminhada na vida terrena e como cristãos também, porque se a gente aprende a confiar no Senhor e a gente deposita toda a nossa confiança no Senhor, sabe, a gente não vai ficar correndo, como diz aquele ditado, a gente não vai colocar ali as carroças na frente dos bois. Então, a gente precisa sim nos lembrar todos os dias que nós não fomos feitos para viver nessa loucura que parece que é normal e não é, gente. Eu sei que eu tenho compartilhado muito e eu quero reafirmar aqui com vocês que a gente precisa desacelerar, a gente precisa tirar um tempo para ficar offline das redes sociais. Talvez você não vai conseguir ficar, ou você não queira ficar offline tanto tempo, ou talvez você esteja aí totalmente desapegada, mas existe outra coisa que você se apega e fica ali, sabe, o tempo todo maquinando alguma coisa, não desacelera nunca, não. Para com isso, sabe? Tira um tempo para fazer nada. Compartilhei em outro vídeo também sobre o tédio fazer parte da nossa vida e que isso é algo saudável, isso é algo bom. Às vezes a gente não quer passar por esses momentos, mas a gente precisa desses momentos para a gente recarregar as nossas energias, renovar as nossas forças e também ouvir a voz do Senhor. Porque em meio à nossa rotina agitada, em meio aos nossos dias aí aceleradíssimos, não é nem 220, né? Já é 440, tipo, tá multiplicando e multiplicando, e eu tenho, assim, um certo receio, um certo medo, vamos dizer assim, de como ficarão daqui a alguns anos, sabe? Como que a gente vai estar, se a gente vai estar com paciência, se a gente vai estar ali tentando e conseguindo admirar aquilo que é belo, aquilo que às vezes a gente nem olha porque a gente tá perdido em tantas coisas, e
sabe, a gente precisa olhar para esse momento de descanso, olhar para os nossos dias, entendendo que nós precisamos sim desacelerar. Gente, a gente precisa desacelerar. A gente está acostumado a assistir, por exemplo, uma série atrás da outra. A gente está acostumado a, sei lá, ler um livro atrás do outro sem pausas. E nós ainda temos a audácia de dizer: ah, mas o Senhor, ele não está falando comigo. Ah, mas eu não escuto o Senhor falar comigo. Ah, mas sabe de uma coisa? Talvez você esteja totalmente ocupada com outras coisas e não está percebendo aquilo que o Senhor ele está ministrando, porque sim, ele ministra as nossas vidas todos os dias. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa parar e ouvir. Né? E muitas vezes a gente vai para esse lugar de devocional, a gente vai para o nosso momento de oração com o Senhor. E isso eu não tô falando nem essa questão da gente desacelerar, não é só sobre a gente parar de ficar o tempo todo conectado, assistindo filmes e não sei o que, blá blá blá. Não é só sobre isso. Às vezes a gente vai para o nosso lugar de oração e a gente chega lá tipo igual uma metralhadora, sabe? Deus, eu preciso disso, 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 tá acontecendo isso na minha vida, em nome de Jesus, amém. E tipo, desacelera, slow down, sabe? Você não precisa chegar dessa forma, a nossa alma, ela fica muito agitada e a gente está se acostumando com isso. Antes, eu lembro que na minha adolescência, assim, quando eu percebi que a minha alma, ela começava a ficar agitada, aquilo pra mim não era algo normal. Só que hoje, se tornou comum a nossa alma estar totalmente agitada e às vezes a gente nem percebe. Quando você percebe, você fala: nossa, tô tranquila hoje, porque é tão natural, vamos dizer assim, que a gente esteja naquela agitação toda, que quando a gente desacelera, é até estranho, o que deveria ser o contrário, né? E às vezes a gente inverte essas posições, esses valores e continua aí vivendo a vida totalmente acelerada. E aí você pode estar se perguntando: tá, mas e se eu estiver fazendo coisas para Deus, eu preciso desacelerar também? Muito provavelmente. A Bíblia, ela nos conta, né, uma história e que ela tem ficado muito notória ultimamente, assim, sobre as canções que têm sido feitas através dessa história, né, sobre Marta e Maria, que a Marta, ela estava ali, sabe, servindo ao Senhor. O coração dela estava ali a serviço de Deus. E muitas das vezes a gente tá nesse lugar de, eu tô fazendo isso, tô fazendo muitas coisas, achando que nós estamos agradando ao Senhor, achando que nós estamos, sabe, arrasando, tirando nota 10 em tudo. E aí, o que Jesus faz? A gente vai ver aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe, Jesus aqui, ele dá uma resposta muito incrível, porque a Marta, ela estava preocupada, inquieta, sabe, agitada ali, ansiosa, sabe, gastando ali a energia dela com muitas coisas, talvez achando que dessa forma ela estava agradando ao Senhor. E às vezes a gente tá nesse lugar de Marta. Eu li um livro ano passado, inclusive um livro excelente, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Gente, esse livro é incrível, eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês linkado. Sério, muito bom, ele aborda muito sobre essa reflexão, né, da gente desacelerar, da gente começar a fazer a boa parte e escolher isso, né, todos os dias das nossas vidas. E aqui o Senhor, ele diz que, todavia, apenas uma é necessária. E é o que, gente? É a gente estar aos pés do Senhor. A gente acha que para agradar a Deus a gente precisa fazer muitas coisas, quando na verdade, não que as outras coisas sejam ruins, mas se você está com o seu coração voltado, se você está com o foco ajustado totalmente, estando aos pés do Senhor, as outras coisas, elas serão consequência. Você não ficará preocupada: mas eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Sabe, se você se colocar aos pés do Senhor, automaticamente essas coisas, elas vão acontecer de forma, né, gradativa. Agora, se você fala assim: não, eu tenho que fazer isso, para então eu me colocar aos pés do Senhor, aí já tem um problema.
Porque você precisa primeiramente estar aos pés do Senhor. Porque aí senão Jesus vai chegar para você e vai falar isso, olha, você tá preocupada, você tá agitada, você tá aí toda acelerada, ligada no 220, mas slow down. Eu imagino Jesus falando isso, né? Slow down, calma, fica em paz. Você precisa de apenas uma coisa. E essa coisa, ela não vai ser tirada de você. Então, eu espero, de fato, gente, que essa reflexão, assim como ela tem feito sentido pra mim, que é algo difícil, sabe? Eu não costumo descansar, como eu compartilhei no outro vídeo com vocês. Eu sempre gosto de estar fazendo algo. Eu não consigo assim, nossa, relaxar e ficar de boa. Então, pra mim isso é um desafio, é aquilo que eu tento alinhar o meu coração todos os dias, mas nesses últimos dias e semanas eu tenho sido muito confrontada pelo Senhor através dessa reflexão, sabe? Então, todos os dias eu me lembro, slow down, slow down. Quando eu tento ali pensar, nossa, eu não tô fazendo muita coisa, eu não tô conseguindo cumprir com os meus objetivos, eu não tô conseguindo realizar aquilo que eu me propus a fazer, eu lembro, calma, paciência, sabe? Existe um tempo para todas as coisas. Então, ao invés de você ficar buscando, assim como talvez o meu coração ele se inclina para isso muitas vezes, ao invés de ficar buscando produtividade atrás de produtividade, busque entender qual é o tempo que você está vivendo. Talvez esse seja o momento de você slow down, talvez seja o momento de você desacelerar e tá tudo bem. Terão momentos que sim, você vai estar ali com a mão na massa, fazendo, mas o Senhor, ele se agrada daqueles que se colocam à disposição dele e entendem o momento que estão vivendo. Então, é isso, gente. Eu espero que essa reflexão toda aqui tenha feito sentido para vocês e que o Espírito Santo ele continue ministrando ao seu coração e ao meu também através dessa reflexão aqui abordada hoje. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo, eu vou adorar ler os comentários de vocês. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!